Olá, meus queridos e amados que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz que excede todo entendimento, ela esteja agraciando o seu coração e que nessa oportunidade Deus esteja falando profundamente no seu coração através da mensagem da Palavra de Deus, que daqui a pouco nós vamos refletir nela, e eu tenho certeza que ela vai alimentar a sua fé. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Então, você pode nos acompanhar pelas redes sociais também, ver a divulgação das atividades da nossa igreja aqui no Rio de Janeiro, e tenho certeza que todos que são acolhidos ali são alimentados com a palavra do Senhor. Nosso ministério ele tem um lema, podemos dizer assim, um lema baseado no livro de Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso ministério prega uma renovação no entendimento de cada um, para que cada um possa ter uma compreensão clara do que é o Evangelho, do que é a graça de Deus, do que foi nos oferecida através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, nós vamos meditar nessa oportunidade em mais um tema muito importante que nós vamos tratar, mas antes eu quero dizer a você que ao final de assistir o vídeo, você possa curtir e também compartilhar esse vídeo com os seus seguidores, para que outras vidas também sejam alimentadas com a palavra de Deus. E não deixar também, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição clicando lá no sininho, para que você possa ser notificado cada vez que houver uma publicação nova de um vídeo novo, tanto os vídeos que eu gravo em gabinete, como os vídeos também que são publicados nas pregações que eu realizo na igreja. Então, meus amados, que Deus abençoe já o seu coração grandemente. Nós vamos refletir numa passagem bíblica. Eu convido você, se você tiver condições, de abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Nós vamos tratar aqui sobre o tema de esclarecimento sobre a comemoração da Páscoa. Nós vamos ver o que a Bíblia orienta e qual o verdadeiro sentido dessa comemoração que deve ser feita pelo povo de Deus, pelo povo cristão, da maneira correta, né? Então, diz assim a passagem de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Bom, meus queridos, vamos falar dentro dessa passagem. Que Deus esteja assim falando nessa oportunidade ao seu coração, a todos que estão me assistindo. Bom, meus amados, a Páscoa é uma celebração que foi instituída
foi instituída na Antiga Aliança. Deus orientou que fosse uma festa comemorativa que o povo judeu deveria realizar periodicamente, celebrando a sua libertação do cativeiro egípcio. Então, essa comemoração ela foi direcionada por Deus através da lei de Moisés, a lei da mosaica, uma orientação para que o povo de Israel celebrasse a festa onde era lembrado a sua libertação do cativeiro. Vejamos bem, na Antiga Aliança, todos viviam na dispensação da lei que foi estabelecida temporariamente, porque ela, segundo no livro de Hebreus, capítulo 10, a lei era sombra das coisas que haveriam de vir. Então ela tinha uma figuração daquilo que o Senhor Jesus Cristo, como o Messias, ia cumprir quando ele viesse aqui na terra. Então veja bem, a instituição foi feita lá para que o povo celebrasse a sua libertação, e ali, Deus, através dos seus servos, dos seus profetas, eles anunciavam acerca do Messias que haveria de vir e cumprir todas as coisas. Então, quem viveu na Antiga Aliança viveu com a sua fé na palavra de Deus, confiando nas promessas de Deus que iriam ser cumpridas em Cristo Jesus quando ele viesse. Então, amados, nós gostamos de ensinar a todos os amados que Deus sempre justificou o seu povo por fé. Então, na Antiga Aliança, eles viveram a prática da fé confiando nas promessas de Deus. Só que chegou o momento em que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo e lá no próprio livro de Hebreus, capítulo 10, fala no capítulo 10, vou deixar aqui para você a passagem bíblica, onde fala que o Senhor Jesus veio e cumpriu, né? Aqui no capítulo 10, versículo diz assim, capítulo 10 de Hebreus, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, e nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso aqui é o Senhor Jesus se expressando. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então veja bem, os sacrifícios que eram oferecidos na Antiga Aliança, eles eram temporários, eles eram sombra daquilo que haveria de ser consumado através do Messias vindo ao mundo. O Senhor Jesus Cristo ia fazer o único e suficiente sacrifício para perdão dos pecados daqueles que precisavam alcançar a salvação. Então veja bem, quando lemos aqui em 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8, diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa palavra imolado significa sacrificado. Então Jesus veio como um cordeiro para ser sacrificado.
Pastor, mas ele foi sacrificado por quê e devido a quê? Ele veio para cumprir, por isso que lá no livro de Hebreus 10 fala: eis aqui, ó Deus, estou para cumprir a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Ou seja, a primeira aliança foi cumprida, foi removida para ser estabelecida a segunda. A segunda aliança é a nova aliança em Cristo Jesus, ou seja, o sacrifício perfeito, o sacrifício completo, o total cumprimento de toda a lei mosaica, de toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, toda a antiga aliança foi cumprida. Então, por isso que nós que cremos no Evangelho e cremos no Senhor Jesus Cristo, nós, segundo o próprio livro de Hebreus, no capítulo 4, relata que aquele que está em Cristo já entrou no descanso. Ou seja, nós estamos em Cristo e temos o descanso de saber que todas as coisas foram cumpridas por meio dele. Ele cumpriu todas as coisas por nós e se ofereceu como sacrifício, pagando o preço dos nossos pecados. Então a Bíblia relata que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e ele foi sacrificado. Então, amados, a nossa comemoração cristã, o sentido da Páscoa é justamente saber que Jesus veio ao mundo, que ele padeceu, que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos. E um dia há de voltar. Então, essa é a essência da mensagem do Evangelho e o sentido para que seja compreendido pelas pessoas o que é a comemoração da Páscoa. A Páscoa, ela é lembrada periodicamente pelo povo de Deus, celebrando em memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, celebrando a ceia do Senhor, celebrando em memória o sacrifício que ele fez pela nossa redenção. Então, o sentido que nós devemos entender é que Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Então, quando ele diz aqui no versículo 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E a verdade é que Jesus padeceu, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está glorificado no céu e um dia há de voltar para reunir o seu povo para estar com ele por toda a eternidade. Então, amados, essa é a essência do Evangelho. Eu quero deixar aqui também uma passagem na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Olha o que diz aqui. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 19. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo, olha aqui o versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou
dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, amados, com esses versículos, eu quero deixar para a sua reflexão justamente o sentido da comemoração da Páscoa. Há muitas pessoas que seguem essa comemoração como uma tradição meramente religiosa, mas uma tradição sem sentido, uma tradição sem compreender o que de fato ela representa. A Páscoa, na Antiga Aliança, foi uma celebração da libertação do povo israelita do cativeiro egípcio. A Páscoa cristã, ela é celebrada pelo povo de Deus em memória ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi realizado na cruz do Calvário. Ele morreu e ele ressuscitou. A celebração do povo de Deus é justamente a celebração em memória ao sacrifício dele. A palavra de Deus fala aqui em 1 Coríntios 5, versículo 7 e versículo 8, nós lemos que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o Cordeiro Pascal, a verdadeira Páscoa, né? O Cordeiro que a Bíblia diz que João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro Pascal foi sacrificado. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si. No livro de Isaías fala que verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre si e por suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, amados, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele é a essência da nossa celebração, da nossa gratidão. Quando diz, portanto, celebremos, né, com os asmos da sinceridade e da verdade, podemos agradecer, glorificar a Deus, celebrarmos, nos alegrarmos, nos regozijarmos, porque a nossa vitória foi conquistada por meio de Jesus Cristo. Nós não temos mérito nenhum para termos a nossa salvação. Nós, humanamente, não temos méritos, não temos merecimento, não fazemos nada por merecer sermos salvos, mas fomos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou através do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho nos abriu os olhos para nós compreendermos a verdade. Nós temos hoje a iluminação do nosso entendimento para compreender a grandeza do reino de Deus. E é isso que eu quero passar para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que muitas das vezes tem visto o povo, né? A gente nesse período vê muita gente no comércio dizendo que vai comemorar a Páscoa, chocolate, coelho, enfim, certos simbolismos que não tem nada a ver com aquilo que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que a verdadeira Páscoa já foi realizada, ela já foi realizada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Diz que o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então ele foi sacrificado de uma vez por todas. Jesus não está tendo que ficar fazendo vários sacrifícios, não. Ele se ofereceu uma única vez, né? O justo se oferecendo pelos pecadores. Ele se ofereceu uma única vez e levou os nossos pecados, a sentença de condenação que estava sobre nós foi posta sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Então, queridos, eu quero deixar esse esclarecimento, essa instrução bíblica. Pastor, então nós devemos comemorar, né? Nós devemos ser muito gratos a Deus.
né? Quando diz, celebremos a festa com asmos da sinceridade e da verdade. Aproveitemos essa oportunidade para falar do grande amor de Deus. Aproveitemos essa oportunidade para falarmos sobre Jesus Cristo ter pago o preço dos nossos pecados. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual que já foi imolado, já foi sacrificado. Hoje, o nosso Jesus está glorificado no céu. Hoje, o nosso Jesus foi ressurreto, ele está entronizado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Até para enfatizar isso, eu quero deixar a passagem aqui de Mateus, capítulo 28, livro de Mateus, no capítulo 28, onde narra justamente sobre a ressurreição de Jesus, quando diz aqui, olha bem, amados, como a realização do sacrifício de Cristo, ele foi maltratado, foi ferido, foi cuspido, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi ofendido, e ele estava ali levando as nossas culpas. E diz a palavra que ele foi crucificado, e ele foi morto e foi sepultado. Mas veja bem aqui Mateus capítulo 28, quando diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Então, diz aqui, vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Então, essa passagem do livro de Mateus 28 fala justamente quando o início do primeiro dia da semana, o início do domingo, foram Maria Madalena e a outra Maria também foram ao sepulcro, e lá elas encontraram um anjo que estava ali relatando para elas que ele não estava mais ali porque ele já havia ressuscitado. Então, queridos, esse é a mensagem gloriosa do Evangelho de Cristo. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado, foi sacrificado. Então nós celebramos com os asmos da sinceridade e da verdade, glorificando a Deus pela vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pois ali ele pagou o preço dos nossos pecados, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está glorificado no céu, e um dia há de voltar, há de retornar para reunir o seu povo para estar com ele para todo o sempre. Então essa é a gloriosa mensagem da palavra de Deus, do Evangelho, e esse é o verdadeiro sentido da Páscoa cristã. A Páscoa cristã está sempre lembrando que o preço dos nossos pecados foi pago por meio de Jesus Cristo e que ele venceu, que ele ressuscitou e que ele está glorificado no céu. É importante o crente saber que ele tem que demonstrar através da sua fé a crença que o sacrifício foi feito, que Jesus triunfou na cruz do Calvário, que venceu o pecado, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a fé cristã e esse é o Evangelho que tem que ser proclamado a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então eu deixo essa mensagem da Palavra de Deus para a sua reflexão, para a sua meditação. Nós, como ministros da Palavra de Deus, temos que trazer sempre o esclarecimento, a orientação, a instrução bíblica da Palavra de Deus para que as pessoas possam verdadeiramente estar glorificando a Deus através das celebrações que fazem. Então, esse é o propósito de nós estarmos celebrando verdadeiramente a verdadeira Páscoa, celebrando verdadeiramente como orienta a palavra do Senhor. E então, amados, periodicamente o povo de Deus se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, como nos orienta a palavra de Deus, estamos ali trazendo em memória, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração, que você abra o coração para Cristo, que você creia no Evangelho, que você creia na palavra de Deus. Saiba que é importante você entender que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi por cada um de nós. Ele não tinha pecado para pagar. Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu as nossas culpas. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quer dizer, foi posto sobre Jesus o castigo que nós merecíamos. Então ele levou sobre si o nosso castigo para que nós tivéssemos paz, tivéssemos a certeza da nossa salvação, com a nossa fé no Evangelho de Cristo. Então abrace a fé no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Você e a tua casa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Então, a você, meu querido, que me assiste, abra seu coração, creia no Evangelho, e passe a comemorar a verdadeira Páscoa, celebrando a Deus pela bênção que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós com o seu sacrifício e com a sua ressurreição dentre os mortos. Essa é a verdadeira comemoração da Páscoa, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa cristã. Amém? E você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, que Deus fortaleça a sua fé, que você continue firme na presença de Deus, que você continue servindo ao Senhor, não deixe de celebrar os cultos de adoração a Deus e não deixe também de estar participando da realização da ceia do Senhor periodicamente na igreja, mensalmente celebramos a ceia do Senhor e ali o povo de Deus pode estar ali celebrando através da ceia, trazendo em memória a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe o teu lar, abençoe a sua família e que essa mensagem você esteja recebendo aí no seu coração e que ela fortaleça a sua fé em nome de Jesus. Amém? Então, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus.